Olá, esse vídeo é a parte 2 do vídeo sobre o conceito de informação, né, da apresentação do conceito de informação. Esse vídeo faz parte também da série de conteúdos sobre filosofia da informação e, portanto, vamos dar continuidade ao que havíamos estudado antes. Passemos agora para as definições propriamente ditas que podemos encontrar na literatura apropriada sobre o conceito de informação. Por exemplo, em um pôster da NASA encontra-se a seguinte definição de informação. Informação é uma daquelas coisas que escapa à definição precisa, mas podemos considerar a informação como sendo pensamento comunicado. Essa definição não é do âmbito da física, mas a informação pode ser analisada como se fosse um fluido. Ela atravessa o tempo como um rio sujeito às pressões semelhantes a outros fenômenos hidrodinâmicos. Certo, essa observação aqui é muito interessante, né? O fluxo de informação funcionaria como o fluxo de um fluido. A gente pode pensar então que essa informação deságua ou desemboca, né, em algum repositório de informações. Cabe aqui então esse desafio, essa tarefa para quem está assistindo o vídeo. Quais seriam os repositórios de informação? Para onde que a informação vai? Para onde que a maioria das informações vão? Certo? E outra observação interessante é que esse fluido, né, esse conjunto de informações poderia, né, sofrer os mesmos fenômenos e ter as mesmas características de fluidos físicos, ou seja, pressão. A gente pode ter uma região do espaço da infosfera que possui uma maior pressão de informações, uma maior quantidade de informação sendo processada, sendo transmitida a cada instante, né? E existiria diferenças dessas transmissões de informação. Uma definição importante é do Gregory Bateson, né, no livro Steps on Archaeology of Mind. Ele diz que informação é a diferença que faz a diferença. Eu, pessoalmente, estou muito de acordo, né, com esse tipo de visão que relaciona informação ao conceito de diferença. É o que nos permite diferenciar certos objetos, certos fatos. A gente sabe que um fato é diferente do outro por conta das informações que nós temos. A gente sabe que algum ambiente é diferente de um outro ambiente por conta das diferenças desses ambientes, das semelhanças também, né? Algumas coisas são semelhantes, algumas coisas são diferentes, mas a diferença é que faz a diferença. A diferença é que é informativa, né? Quando todas as coisas são iguais, nós não temos informações suficientes para fazer uma distinção, para individualizar, pensar a unidade, né? Pensar a diferenciação dos indivíduos. Portanto, essa noção de que a informação é a diferença que faz a diferença é bastante relevante. A gente vai ver que ela se repete de diferentes formas em outras definições sobre o conceito de informação. Informação é uma mensagem que faz diferença. E essa definição, né, já está no texto do Capurro, passado, presente e futuro do conceito de informação. Informação é uma mensagem que faz diferença, uma mensagem que é relevante, né? Que eu considero. Porque muitas vezes a gente recebe mensagens no nosso dia a dia, mas a gente não vai considerar essas mensagens. As mensagens que a gente considera, as mensagens que a gente acha que são relevantes, que fazem a diferença, são as que são informativas, ou que elas mesmas são informações, né? Ou seja, informação de fato é aquela mensagem que faz a diferença. Informação e entropia. Essa noção ela não é uma frase exatamente do Claude Shannon, mas essa noção de entropia, a entropia seria o nível de desorganização de um sistema. Então, informação é o quanto que o sistema está organizado ou não, ou seja, é o nível de entropia. Quanto maior a entropia, quanto maior a desorganização do sistema, mais informação dentro do sistema. Essa é a noção que está próxima dos trabalhos do Claude Shannon. Claude Shannon, né, escreveu um texto como um relato técnico, né, sobre um problema da tecnologia da comunicação, problema de quantidade de informação em canais de informação,
em canais de comunicação, e ele deu soluções para algum desses problemas técnicos. Ele fez o uso, né, de uma aproximação da informação com o conceito de entropia da termodinâmica. E nessa aproximação, o que acontece? No caso da entropia da termodinâmica, o que é considerado são as partículas. Eu considero as partículas, né, no meu domínio do discurso, e eu tento descobrir a velocidade, a localização dessas partículas. Como é muito complexo esse estudo e a gente não tem como determinar exatamente aonde que está uma partícula e qual é a sua velocidade, a gente faz um uso estatístico, né, dessas propriedades, aplicando então o conceito de probabilidade. Dado um conjunto de situações, eu faço uma distribuição de probabilidades sobre essas situações e fazendo uma espécie de média, né, dessa distribuição de probabilidade, eu sei se o sistema está organizado ou não. Quanto mais igualitária for essa distribuição de probabilidade, maior a entropia, porque eu tenho mais incerteza. Eu vou saber menos acerca do próximo evento ou do que vai acontecer. Informação, passando agora para uma outra definição, informação é informação, não é matéria, não é energia. Essa frase é atribuída a Wiener, autor do texto clássico do estudo sobre a informação, que é Cibernética, o nome do livro é Cibernética, que fala sobre a retroalimentação de sistemas e organismos, né, que trabalham com informação de alguma maneira, a noção de feedback, né, que é um retorno, uma espécie de retorno de um processo, mas essa atribuição eu encontrei no texto do Capurro, Passado, Presente e Futuro do Conceito de Informação, na página 24. A próxima definição trata de um caráter mais ontológico da informação. Ela diz o seguinte, que informação seria a ação de dar forma a alguma coisa material. Esse é o sentido ontológico. Por que ontológico? Porque eu estou falando dos entes, né? A forma dos entes, de alguma coisa material. Tem origem no latim, né? A gente vai ver que vão existir os sentidos ontológicos e o epistemológicos para a noção de informação. Ou seja, essa ideia de dar forma, de ter uma forma definida, está muito próxima ao conceito de informação de alguma maneira, porque a informação seria a transformação de uma forma. Porque para ele chegar, né, sei lá, eu pego uma madeira e vou transformar isso numa escultura, num peixe, né, num peixe de madeira. Essa transformação indica uma informação da madeira no formato do peixe. O sentido epistemológico que eu havia falado agora há pouco é o seguinte: o ato de comunicar conhecimento a outra pessoa. Você passa o conhecimento para uma outra pessoa, você se comunica com uma outra pessoa, transmitindo informações através das mensagens, do que é falado. O ato de comunicar o conhecimento, então, seria informação. A informação seria um evento, né, dinâmico, um fenômeno, e estaria relacionada a um ato. Mais uma definição também do Capurro, agora com Hjortland. Esse texto se chama O Conceito de Informação, está na página 154 e 155, que diz o seguinte: informação é aquilo que é informativo para uma determinada pessoa. O que é informativo depende das necessidades interpretativas e habilidades do indivíduo, embora estas sejam frequentemente compartilhadas com membros de uma mesma comunidade de discurso. Portanto, a informação depende do contexto, depende do indivíduo. Se o indivíduo sabe algumas coisas, então ele é capaz de decifrar ou de entender algumas informações e não de outras. Ele precisa, talvez, né, de alguns recursos para entender outras informações. Nem todas as informações podem ser compreendidas por todos. Essa é uma das ideias presentes nessa observação aqui, nessa definição do Capurro. Outra coisa que eu gostaria de falar sobre essa definição, né, é que ela começa quase como uma definição circular, porque ele diz que informação é o que é informativo,
né? Mas para entender o que é informativo, a gente tem que entender o que é informação. Mas, em seguida, o Capurro explica o que é informativo, para não cair exatamente nessa circularidade. Informação é a comunicação de algo novo a alguém. Informação é a comunicação de algo novo a alguém. Informação é a comunicação de algo novo a alguém. Informação é a comunicação de algo novo a alguém. Essa é a definição do Weizsäcker, que está também no texto do Capurro, passado, presente e futuro, do conceito de informação, na página 25. Novamente, a gente tem uma aproximação, uma convergência com a noção de diferença, porque para algo ser novo, ele tem que ser diferente do que já está acontecendo ou do antigo. O novo aparece como algo diferente, então algo que se diferencia, né, no tempo. Essa comunicação de algo novo contrapõe a comunicação de algo redundante. Quando eu falo sempre a mesma coisa, pode ser que eu não seja considerado informativo, né? Se eu fico sempre repetindo, né, as mesmas frases. Isso não é informativo, porque é redundante. Será informativo quando eu parar de repetir essa frase e falar uma outra coisa. Imagine, então, um computador, né, que emite sons. Esses sons podem ser falas, né? Você tem aí hoje em dia alguns recursos de inteligência artificial que conseguem entender o que a gente fala e eles também reproduzem certas gravações. Se esses robôs, essas inteligências artificiais começam a repetir a mesma pergunta, né? Fica falando toda hora, que horas são para nós? Né? Ou qualquer outra pergunta, né? Qual é o seu nome? E constantemente repete essa pergunta. Eu vou considerar que isso não é informativo, é redundante. Né? Vai ser informativo quando ele parar de fazer essa pergunta e fazer uma outra pergunta. Né? Parar de comunicar uma coisa redundante, que não seria informação, e comunicar uma outra coisa. O algo novo, então, é algo diferente do que vinha sendo falado. A gente identifica o novo pela diferença com o presente, né? Com o que está acontecendo agora, e com o passado. Algo novo significa algo diferente do que já aconteceu, ou algo diferente do que acontece agora. Se não houvesse esse algo diferente, a gente não perceberia a mudança no tempo. Para a gente perceber a mudança no tempo, um evento novo deve acontecer. Para a gente perceber a informação, uma mensagem nova deve ser emitida, deve ser transmitida. A informação pode ser definida como a interface, o evento entre um estímulo externo, a mensagem, e um cognócio, que tal estímulo ou mensagem altera. Tá, essa definição foi encontrada no texto do Cristóvão do Braga, Ciência da Informação e Sociologia do Conhecimento Científico, a Intermaticidade Plural. Sobre a ciência e seu público, de Leia Velho, que é o texto principal, um ponto de vista da ciência da informação. O que essa definição está colocando para a gente? Como que a gente pode interpretar essa definição? A ideia é que a informação ela só é informação quando muda a atitude do agente. O agente que permanece se comportando da mesma maneira diante das mensagens que recebe não está sendo informado, ele não está reconhecendo essas coisas como informação e nós mesmos não podemos reconhecê-las como informações. As informações são informações quando as pessoas mudam sua atitude. Se alguém está procurando, por exemplo, um determinado local, né, um mercado, ela começa a andar em círculos e não consegue encontrar o mercado que ela procura, ela pode perguntar para alguém onde que o mercado fica. Se a pessoa continua fazendo o mesmo percurso, mesmo depois da resposta, eu não posso considerar que isso foi informação. Informação é se ela mudar o percurso que ela vinha fazendo diante da mensagem que ela recebeu, né, ao questionar onde que ficava o mercado. Agora, uma definição dos sistemas de informação. Em geral, a gente encontra essa definição em vários locais que trabalham com os sistemas de informação. A informação seria o quê? Seria a organização de dados. Dados seriam os elementos brutos, sem significado, e quando a gente organiza e atribui significado para esses dados, a gente tem informação. O conhecimento é a interpretação da informação pelos indivíduos.
É comum encontrarmos essa definição na ciência da computação, na tecnologia da informação e em outros ramos que tratam, né, do conceito de informação no sentido tecnológico. É interessante observar que essa definição é base para o que o Floridi, Luciano Floridi, um importante pesquisador da filosofia da informação, talvez o fundador da filosofia da informação, definiu como sendo informação. Ele diz o seguinte: informação são dados bem formados, bem estruturados, que são significativos, que possuem significados e que são verdadeiros. Eles devem ser verdadeiros. Informação tem como condição necessária a verdade, assim como o conhecimento, certo? Então ele atribui à informação algo para ser informação, tem que ter algo mais, né? Alguma mensagem, algum dado para ser informação, ela tem que ter algo mais do que ser apenas significativa ou estar bem organizada. Ela deve ser verdadeira, né? Os dados devem ser verdadeiros para que seja informação.